Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meus amigos, com certeza vocês já devem ter ouvido a parábola das 10 virgens, onde tem as prudentes e tem as insensatas, não é? Mas você já parou para analisar como essa parábola ela tem os seus detalhes implícitos ali e que normalmente cabe um entendimento maior sobre aquilo que estamos lendo? Você já analisou item por item dessa parábola para ver o que ela tem a te dizer? Bom, se você já fez isso, meus parabéns. Mas fique aí, quem sabe acrescenta alguma coisa. Se você conhece a parábola, mas não estudou ela, eu vou mostrar um pouco do que eu descobri. E para você que não conhece essa parábola, eu vou ler ela para você e depois eu explico melhor. Está lá em Mateus 25. E lá está escrito: O reino dos céus será, pois, semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: O noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo! Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Deem um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Se você conhece essa parábola, você vai dizer: Ué, está muito claro. Jesus é o noivo, as virgens é a igreja, e quando chegar no final dos tempos, quando o noivo chegar, e ele vai chegar numa hora que ninguém sabe que horas que será, aí vai haver uma separação daqueles que estão na própria igreja. Nessa parábola, Jesus fala diretamente com a igreja. E interessante é que dentro da igreja vai ter ali uma seleção, e é realmente aqueles que são santificados pelo nome de Jesus, que realmente tratam com unção a palavra de Deus, esses entrarão no reino. Já outros não participarão disso. Não participarão da noite nupcial, não participarão do banquete. Analisando por cima é isso. Mas eu fiz um documento que eu fui pesquisar mais sobre essa parábola. Eu gostaria muito que você ficasse aí para ouvir um pouco mais. Mas antes de continuar, eu já vou pedir para você algo que todo mundo pede, mas tem um significado enorme. Se você chegou aqui por algum vídeo, se inscreve no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, vai lá. Dá um like nesse vídeo, dá um joinha. Coloca um comentário o que você achou, se você discorda de algum ponto. E, melhor ainda, compartilha esse vídeo. Quando você compartilha, você está evangelizando, tá? E esse é o nosso trabalho, evangelizar, levar a palavra do Senhor a quem tanto precisa, tá bom? Mas vamos lá. Então, começa aqui o primeiro versículo dizendo o seguinte: O reino dos céus, pois, será semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. O reino dos céus
é semelhante às 10 virgens. Muito bem. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é poder, é a santidade. É ali onde Jesus é o rei, Deus domina sobre todas as coisas, existe autoridade, existe um reino. Aí o reino dos céus é tudo. É palavra, é unção, é poder, são os anjos, são os arcanjos, são os 24 anciãos, é tudo, é tudo. E ele compara isso com as virgens, mas não especificamente com as 10 virgens. Aqui está comparando que o reino dos céus, pois será semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. A semelhança aqui está nessa história de casamento, nesse ritual de casamento, onde o reino dos céus será semelhante a esse ritual de casamento, onde existem as virgens, que é a igreja, e está prometida para o noivo. Então, quando fala que o reino dos céus é semelhante às 10 virgens, está se comparando com essa história do casamento, de estar arredada, né, as noivas para Jesus Cristo. Ok? E você percebe que quando fala 10 virgens, não necessariamente é o número 10, mas o número 10, ele simboliza na Bíblia uma totalidade, né? O número 10 ele aparece diversas vezes, que no caso aqui, 10 vezes Labão mudou o salário de Jacó, isso está lá em Gênesis 31:7. Deus escreveu 10 mandamentos, Êxodo 34:28. Deus enviou 10 pragas para o Egito, Êxodo 7:12. 10 vezes os filhos de Israel tentaram Deus no deserto, isso está em Números 14:22. E o número 10 aparece por diversas vezes, que quer dizer a totalidade. E quando ele fala de 10 virgens, percebe-se que durante toda a parábola sempre existiram as 5 prudentes e as 5 insensatas. Entre as 10 sempre tiveram isso. Ou seja, dentro da igreja também tem aqueles que tratam a palavra com carinho, com amor, com dedicação. E tem aquele que está lá para marcar presença, sabe? Como se fosse bater cartão. Se você é um desses, se preocupe, porque você não está tratando o reino de Deus com a atenção que deveria. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. É possível que num primeiro momento a candeia represente, sei lá, um coração frutífero, não é verdade? Cuja vida brilha diante do mundo para a glória de Deus. E aqui vale lembrar que Jesus pronunciou o dito da candeia ao falar aos seus seguidores são a luz do mundo, ou seja, nós teríamos como ser a candeia e a luz do mundo. Mas é inegável dizer que a figura da candeia está relacionada com a palavra de Deus. Nós sabemos que os cristãos são a luz em si mesmo, mas refletem o brilho daquele que é a própria luz, Jesus Cristo. O Verbo de Deus, que é João 8,12. O que produz o brilho na vida do crente é a palavra de Deus. Então, o salmista escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para o meu caminho. Então, a candeia aqui, ela pode ser facilmente comparada com a palavra de Deus. Quando você pega a sua candeia, você conhece a palavra de Deus. Quando você, de repente, está na igreja e alguém fala algum versículo, você fala, poxa, eu já ouvi esse versículo. Essa é a sua candeia. Poderíamos dizer, então, que nesse caso, o óleo significa a unção da palavra de Deus que está dentro de você. Você pode conhecer a palavra, mas se você não estiver tratando isso com carinho, você não tem unção. Se você está lá na igreja batendo o cartão, você está tratando de qualquer jeito. Entende como é que é essa relação? Assim sendo, todas as 10 virgens, elas tinham a palavra de Deus. Porém, somente 5 delas tinham a unção. Isso é preocupante. Por isso que você deve se preocupar a forma com que você está tratando a palavra de Deus.
No versículo 5 diz o seguinte: o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono. E aqui preocupa muito porque quando o noivo demora para chegar, todas elas ficaram com sono. Aqui a gente já não está falando de 5 ou outras 5, a gente está falando das 10. Todas elas ficaram com muito sono. Isso é para nos preocuparmos, porque dependendo do tempo, aqui diz que o noivo demorou a voltar, demorou a chegar. Isso nos deixará sonolentos, descuidados talvez. A gente pode abrir brecha para algumas coisas, porque todas dormiram. Todas dormiram. Reflita sobre isso. Reflita sobre esse sono que toma conta da gente, a ponto da gente não dar aquele valor necessário. E aí, quando o noivo chega, elas têm que levantar às pressas. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Meia-noite não necessariamente que é a meia-noite mesmo. É que significa que é uma hora que ninguém está esperando. Ora, você na sua casa, à meia-noite você não espera ninguém chegar. Se alguém tocar a campainha, você vai achar estranho, porque você já está se preparando para dormir ou já vai estar dormindo. É uma hora que ninguém espera que Jesus vai voltar. Talvez se a gente estivesse trabalhando, talvez a gente estivesse passeando, é uma hora que você não imagina. Essa é a hora que ele vai voltar. Não necessariamente à meia-noite, mas uma hora que nós não esperamos. As insensatas disseram às prudentes: dai-vos do azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que vende e comprai para vós. O entendimento dar aqui poderia estar ligado a uma oração, uma palavra, um ensinamento, mas não haverá tempo hábil para isso. Se Jesus volta e aqueles que estão batendo cartão na igreja falam assim: dá um pouco da tua palavra que você conhece, dá um pouco da tua unção. Como que eu vou dar? Como que eu vou dar? Eu não tenho tempo, o noivo está aí, o noivo já está às portas. Ainda que eu ore por você, ainda que eu fale um versículo bíblico, eu não tenho como convencer isso, você devia ter se enchido antes. Ele está aí, como é que eu vou ministrar alguém, tentar fazer algo que vem de Deus e só Deus pode fazer? Então, por isso que você tem que ter a preocupação de estar buscando antes, de estar fazendo antes. Porque quando Jesus chegar, aí sim, você vai estar cheio. Perceba que todas levaram óleo. Perceba que todas estavam com suas candeias. Mas o óleo, o azeite das insensatas, ele acabou. Ele acabou. E as prudentes tinham o quê? Azeite reserva. Então você pode estar buscando na sua igreja e escutando a palavra, mas é preciso fazer mais. É preciso fazer muito mais para que você tenha reserva. Olha, eu tenho unção. Ok, mas um dia todas vão dormir. E o que vai fazer a diferença? Aquela reserva que você levou, aquela reserva que você tem. É isso que vai fazer a diferença. E aqui diz que, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e suas portas. No 10 aqui, falando indo comprar, você percebe, mas como alguém pode comprar unção? Como alguém pode ir atrás de algo como se fosse comprar? Será que elas indo comprar, elas achariam que trabalhar na obra, dizimar, ofertar, daria algum direito, como se fosse uma compra, como se fosse uma troca? Eu vou lá comprar e aí teria o direito de entrar com um noivo para ter a noite nupcial? Será que seria isso? Se for isso, aí é um outro engano. Porque não é porque você trabalha na obra, não é porque você oferta, não é porque você dizima, não é porque você é uma boa pessoa que isso te dá um ticket
para que você possa entrar no reino dos céus. Não. É com amor, é com carinho, é com dedicação. E além do mais, é pela graça, porque nós não somos merecedores de nada. Aquele que morreu na cruz, ele morreu para nos salvar, porque ele teve amor por nós. Nós somos agraciados pelo seu amor. Nós não merecemos nada. Tem um louvor que diz assim: dai-me um coração igual ao teu, porque o nosso coração, esse coração nosso, ele está cheio de sentimentos. Uma vez você está feliz, outra vez você está triste. Uma vez você gosta de uma pessoa, daqui a pouco você já não gosta mais. Isso é o nosso coração enganoso. Por isso que a gente tem que pegar um coração igual ao de Deus. E trabalhar na obra não te dá ticket, não é uma moeda de troca. É por amor, é pela graça que você entra. Então elas tinham saído para comprar. E elas voltaram, é verdade. Mas a Bíblia não fala que elas voltaram com direito. E aí elas falam: depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não as conheço. E aqui é algo importante para se frisar. Você percebe que hoje já existe uma separação. A pessoa boa do ímpio é uma separação. Então você separa o joio do trigo. Depois existe a separação, outra separação. Aquelas que são pessoas boas e aquelas pessoas boas também. As pessoas boas que servem a Deus e as pessoas boas que seguem a vida do jeito que elas acham. Elas não acreditam em Jesus, elas fazem caridade, elas ajudam o próximo, mas é do jeito delas. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Ponto. É isso que a Bíblia diz. Então, o fato da pessoa ser boa, de fazer caridade, de ajudar o próximo, também não dá um ticket para ela entrar no reino dos céus. Tem que crer e ser batizado. E aí sim, será salvo. É isso que a Bíblia diz. Muito bem. Isso é outra peneira. E a última de todas. E essa dá medo. Que é com a própria igreja. É a peneira final. É o separar os que são santos e têm unção daqueles que não têm a unção. Essa é a peneira final. E sabe o que preocupa? Muitos vão ficar. Muitos daqueles que estão servindo na casa do Senhor, indo às vezes todos os dias na igreja, não vou nem falar aqueles que vão uma vez por semana, tá? Muitos desses vão ficar. Eu não sei dizer quem são, porque eu não estou aqui para dizer quem vai e quem não vai. Deus é o juiz. Jesus vai ser o juiz nesse dia. Eu vou estar no meio dessa peneira. Mas eu estou fazendo aqui a minha parte. Eu estou te avisando. Eu estou colocando esse vídeo para você. Eu estou explicando essa parábola para você. Para que você abra os seus olhos e tome mais cuidado com o que você tem feito dentro da casa do Senhor. E como você tem tratado essa ida à casa do Senhor. Meu irmão, se o céu fosse fácil, não existiria prova nenhuma para isso. Mas é uma luta. O subir de escada é dia após dia. E nunca retroceder. E nunca retroceder. Eu digo isso para você, então tome cuidado. Repense os seus atos. Repense como você tem tratado a sua vida dentro da igreja, dentro da sua casa. Não seja uma pessoa dentro da igreja e outra dentro da sua casa. Não trate os seus filhos com arrogância. Honre a sua esposa e a sua esposa honre seus maridos. A vida de santidade ela é muito maior do que você estar ali sentado no banco. É uma mudança de vida também. E eu deixo essa mensagem aqui para você. Repense em tudo isso. Essa parábola é para a gente refletir, para colocarmos a cabeça em nosso travesseiro. E se nós sentimos que estamos errados, é dobrar os joelhos no chão e falar: Senhor, me muda. Espírito Santo, muda a minha vida, porque eu preciso muito ser mudado. Lembre-se, essa é a palavra de vida. E eu não posso convencer você. Eu só jogo a semente. Quem faz crescer é Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus
Reflita sobre isso é muito importante. E compartilhe esse vídeo para quem precisa, porque você pode salvar também muitas vidas com essa palavra. É para abrir os olhos. Desejo a você uma ótima semana. Até a próxima. Fique com Deus.